Olá, amigos do podcast Canal 14, o podcast. Hoje estamos aqui com essa pessoa, essa presença ilustre. O jornalista e apresentador Paulo Soares aceitou, recebeu o nosso convite e está aqui. Beleza, Paulo? Tudo bem, cara? Daniel, tudo bem? Tudo bem com o pessoal que nos acompanha no podcast Canal 14. Maior alegria poder estar aqui. Querida cidade de Barra Bonita, o pessoal da região inteira. E trocar ideia, estamos aqui para prosear. Estou à disposição, viu? Nossa, que beleza, hein? Tá se sentindo em casa, Paulo? Em casa, tranquilo. O pessoal aqui é muito gente boa, viu? O Daniel nos recebeu muito bem. O Vitor também, que faz parte da equipe do Canal 14. A receptividade, nota 1000. Só tenho a agradecer. A gente fica à vontade para poder bater aquele papo. Peço desculpas pela rouquidão na voz, né? A galera que acompanha às vezes pela TV percebe que a gente tem aquela voz, costuma arrepiar para cima, contundente, vibrante. Mas o uso da voz de maneira intensa também acaba machucando um pouquinho aqui. Então, vem a rouquidão, mas nós vamos tocando em frente. Vamos lá. Beleza, vou começar as perguntas. Podemos falar de tudo? Fique à vontade. Estou aqui para responder dentro das minhas possibilidades. Olha lá, hein, Paulo? Lá vai a primeira. Paulo Soares é nascido aonde? É casado? Conta a história pra gente aí. Bom, sou nascido em Jaú, sou jauense, tenho 37 anos, nasci na maternidade da Santa Casa em Jaú, como milhares de pessoas na nossa região inteira. Cresci em Jaú, no bairro de São Benedito, depois me mudei com os meus pais para a região da Vila Falcão, Alvorada, os Altos da Rui Barbosa, e ali passei toda a minha adolescência. Fiz faculdade em Bauru, sou formado em jornalismo pela Unesp, tenho pós-graduação em metodologia de ensino na educação superior e desenvolvi uma trajetória no jornalismo ao longo dos últimos 18 anos, né? Trabalhei com TV, com rádio, internet, assessoria de imprensa, quer dizer, tive um pouquinho de tudo na experiência na comunicação. Daqui a pouquinho, se você quiser, eu posso detalhar. Na vida familiar, hoje sou casado com a Bruna. A dona Bruna é a palavra de ordem em casa. Estamos juntos há 15 anos. Quem manda já. Na casa do Paulo é o Paulo, né? Não, de jeito nenhum. A última palavra é a minha, sim, senhora. Então, estamos juntos há 15 anos. E há 8 casados. Temos um filho de quase 4 aninhos, o Diogo. E, enfim, é nosso reduto de felicidade, né? Dentro de casa, com a família. Que bacana. Ô, Paulo, mas da onde nasceu esse negócio? Vou estudar jornalismo, vou fazer a faculdade para ser um jornalista. Da onde saiu isso aí? É de infância, Daniel. Eu falo que é algo que nasceu comigo. Existem algumas gravações minhas de criança. Sempre um tio, uma tia, com aquele gravador antigo que se utilizava, né, no passado. E eles botavam para gravar a fita cassete. E tem a minha voz ainda de criança dizendo, rádio não sei o que e tal. Eu já vi uma paixão pelo rádio, uma paixão pelo jornalismo, que foi só aumentando ao longo de toda a minha infância e adolescência. Já na adolescência, acompanhando alguns telejornais, né? Dali foi saindo muita referência para o profissional que eu iria me tornar no futuro depois. Quando o estudante chega no ensino médio, no antigo colegial, às vezes tem aqueles cursos ou jornadas da profissão, para você poder conhecer mais, saber quais são as suas aptidões, que profissão você vai seguir. Eu participava, mas era por participar, eu sabia o resultado. Meu caminho era no jornalismo, é algo... eu sinto um chamado para isso a minha vida toda e sou muito grato a Deus por ter me capacitado para esse trabalho com o qual eu sempre sonhei. Tá, mas você já falou que trabalhou em rádio, isso, aquilo, mas quando foi o primeiro trabalho seu, assim, ou foi na rádio, já foi direto pra TV? Conta pra nós o comecinho, curiosa, aí, que eu quero saber isso aí, da onde o Paulo Soares é bem conhecido. Todo mundo assiste, o pessoal ama a nossa região aqui, mas qual foi o começo? Pô, saí da faculdade, que geralmente você já sai da faculdade, às vezes sem emprego, né? Então, o que eu vou fazer agora? E conta pra gente aí, Paulo. Fala, só vê os tombos que eu levo, não vê as pingas que eu tomo. Né? Mais ou menos por aí, né? É o ditado popular. Essa história é curiosa, é longa, eu vou tentar resumir, trazê-la um pouco mais enxuta aqui para todo mundo compreender. Costumo levar um pouco dessa minha trajetória profissional também para as escolas, para as empresas, até como motivação para o pessoal. A minha entrada no jornalismo, ela não é como muitas vezes acontece com pessoas que alcançam um determinado espaço na profissão. Às vezes a pessoa começa por uma indicação, o famoso QI, o quem indica. E a minha não aconteceu dessa maneira. Você sabe muito bem que o meio da comunicação, ele tem possibilidades muito enxutas.
Hoje você tem a possibilidade do podcast, de uma página profissional no Face, no Instagram, no YouTube. Que antigamente não existia, né? Há 20 anos, né? Antigamente é pesado pra minha idade, mas é antigamente. Antigamente, né? Não, o Paulo é novinho, Há 20 anos, quando eu estava começando na profissão, sim. Você não tinha essas possibilidades. Você ia trabalhar no jornal impresso, alguns sites começavam a despontar, ou ia trabalhar com rádio, com TV, os veículos convencionais. Não tem muito espaço, né? São panelas, eram profissionais já das antigas que estavam por ali, você tinha pouca oportunidade. Eu entrei na faculdade, comecei em 2004 na faculdade, na Unesp, em Bauru, jornalismo. Na metade do ano, em junho, e por isso que eu digo, estamos completando 18 anos de profissão, eu falei, eu preciso começar a trabalhar na área. Eu tinha menos de 6 meses de faculdade, mas comecei a procurar um espaço na área. Falei, se eu não tiver experiência construída, eu não vou conseguir uma grande oportunidade lá na frente. Eu não vou ter quem me coloque no veículo. Ou eu construo a minha trajetória, ou ninguém vai fazer isso por mim. E foi na raça, foi na luta. Eu comecei a mandar e-mails para um site que tratava de notícias de futebol do interior do estado. Times da segunda, terceira, quarta divisões. E eu observava que as notícias do 15 de Jaú estavam desatualizadas. Eu sou um torcedor do 15 fanático, nunca escondi isso de ninguém. Mesmo hoje, na quarta divisão, nessa situação difícil, não arredo o pé do estádio, estou sempre por lá. Costumava dizer que o estádio era a minha segunda casa, porque eu vivia ali no estádio Zezinho Magalhães. Vou unir o útil ao agradável. De repente o 15 vai ser minha porta de entrada para o jornalismo. Comecei a mandar e-mails para esse site dizendo o seguinte, eu estudo jornalismo, eu posso começar a cobrir o 15 para vocês, não tem custo. Eu só quero aprender, ganhar experiência. Eu posso mandar uns textos, se vocês gostarem, né? E começarem a publicar com o meu nome, para mim é legal, o nome começa a aparecer, eu entro no meio. Foi a maneira como eu encontrei. Outro dia um amigo disse assim, você é perseverante. Falei, não, perseverante é só um nome bonito para teimoso. Eu teimo até conquistar o sonho, eu teimo até conseguir alcançar aquilo que eu acredito. Eu sou muito intenso no trabalho, era assim nos estudos, e procuro agir dessa maneira na minha vida o tempo todo. Vida pessoal e vida profissional, de maneira intensa. Pois bem, mandei um e-mail, os caras nem responderam. Não deram moral. Aí eu tentei de novo, e não obtinha nem resposta. Eu estava oferecendo trabalho de graça, os caras não queriam. Eu poderia ter desistido ali, mas eu não desisti, eu tenho. Aí eu comecei a escrever as notícias do 15 e mandar mesmo sem eles quererem. Eles não desejavam as notícias, eles não me deram moral, mas eu comecei a escrever e mandar por e-mail deles. Falei, quem sabe eles publicam, né? Na falta de outro. E para minha surpresa, algumas semanas depois, eu teimei tanto que eles começaram a publicar os meus textos no site. Eu não ganhava nada por aquilo, mas eu ganhava experiência profissional. Eu me dediquei àquilo e falei, vou fazer o melhor que eu puder. Eu comecei a dar algumas notícias do 15 antes mesmo de algumas rádios, de alguns lugares que começaram a utilizar as minhas notícias como fonte de informação. Então eu estava às vezes ouvindo o noticiário na rádio sobre o 15 e falava assim, olha, tem mais uma notícia aqui do Paulo Soares, do Paulinho Soares, na época eu assinava o texto da Paulinho Soares. Alguns caras falaram de mim, eles nem sabiam quem eu era. Isso foi abrindo caminho. Conheci o pessoal das rádios, fui convidado para trabalhar em rádio, trabalhei. Fui convidado para trabalhar na TV local de Jaú, que dá um capítulo à parte, a história. Minha primeira participação na TV local, eu fui meio forçado, me chamaram na chincha. Que raio de jornalista você vai ser que tem medo de televisão? Eu tinha muito receio, vergonha, timidez. Porque dá diferença, né, Paulo? O rádio e a TV. Muda completamente. Eu pensava assim, eu sonho com o rádio, se eu tiver coragem de encarar o microfone. Agora a TV nem pensar, era a minha ideia naquele momento. Mas na vida nós somos seres em construção. A gente se constrói e desconstrói o tempo todo. Né? E hoje eu tenho ciência disso. Naquele período, eu passei a encarar e disseram, que raio de jornalista você vai ser? Vai na TV. E eu fui para participar. Eu mal conseguia falar, não conseguia respirar. Eu passei a maior vergonha da minha vida. Acabou o programa, eu fui para o dono da TV local, era uma TV a cabo em Jaú, e eu pedi desculpas para ele. Falei, me perdoe pelo papelão que eu fiz. Eu não venho mais atrapalhar sua televisão. Obrigado pelo convite. Ele me abraçou e falou assim, para minha surpresa. Falou, volta amanhã, você vai aprender. E me deu a maior força. E aquilo eu guardo para mim até hoje. Era o Carlinhos VHS, Carlinhos Martins, era o responsável pela TV local naquele momento. Cara que eu considero um padrinho meu na profissão. Dali eu passei pelo Comércio do Jaú, jornal impresso, que hoje já não existe mais, infelizmente, era um jornal centenário. Passei pelo SBT uma primeira vez, trabalhei como assessor de imprensa, fiz freelas em várias áreas na comunicação.
Trabalhei quase 5 anos na Record, em Bauru. Eu cheguei a apresentar o Balanço Geral algumas vezes, nas folgas e férias do Rodrigo Moterani, que é um amigão meu. Mas você chegou a ser repórter de rua? Muito tempo, muito tempo. Eu me considero repórter. Se você perguntar o que você é, eu sou repórter. Estou apresentador nesse momento, porque a minha essência é na rua. É ao lado do povo, é mostrando os problemas. Que a essência do jornalismo é dar voz às pessoas. É chegar na pessoa mais humilde, vítima historicamente de injustiça, de algo errado, e tentar reparar um pouco dessa dor, desse sofrimento, dando voz àquela pessoa. E esse trabalho o repórter é quem faz. Eu amo o trabalho na reportagem. Aí depois fui para a apresentação. Fui diretor da TV Câmara em Jaú, né, um cargo de gestão diferente, me deu uma experiência legal. E acabei sendo convidado, fiquei muito honrado para retornar ao SBT, aí sim como apresentador desse projeto que eu estou até hoje, que é o Noticidade. Então, resumidamente, esse é um pouquinho da minha trajetória profissional. De teimosia, eu estou aqui até hoje. Que bacana. O que você pode falar de estar todos os dias na televisão? O que você pode dizer para o pessoal que está assistindo? O garoto que tem um sonho de chegar na TV, como que é lá dentro? Como que é? Porque o seu trabalho, vamos dizer assim, que também não é nada fácil. Você tem que dar notícia todos os dias, você tem que checar fontes, tem que checar informação. Conta para nós aí, Paulo. Ter hoje, na minha frente, um microfone, uma câmera, com o poder que tem o SBT, com a marca de credibilidade que o SBT tem junto ao público, é um grande privilégio. Então começa por aí. É um privilégio que eu sonhei um dia, criança, alcançar, mas na prática eu não sabia nem como eu viabilizaria isso, como isso poderia acontecer. Então acho que esse é o grande recado. Você vai construir com trabalho, é acreditando que pode, e é fazendo, é buscando meios para construir. A rotina no jornalismo é pesadíssima, né? Eu tenho 37 anos, pô. Eu sofro às vezes de espasmo de memória, de taquicardia. Mas é só você porque você é nervoso, é ansioso. Nada, eu tenho colegas de profissão, não vou citar nome nem emissora, mas em outras grandes emissoras da nossa região, que já saíram de ambulância de dentro da emissora com 30 e poucos anos de idade. O trabalho é pesado, parece que não. Você porque vai lá você falar, levanta, você está de manhã, você está ao meio-dia. A pressão é muito grande, a condição de trabalho nem sempre é a ideal. É pressão de público, é pressão de anunciante, é pressão do poder público. Para fazer o jornalismo bem feito, você mexe com interesses de poderosos, porque jornalismo você faz ao lado do povo, jornalismo de verdade tem que ser ao lado do povo. Você mexe com o interesse de poderosos, você aguenta a pressão de todo lado. A remuneração do jornalismo no interior de São Paulo, isso não estou dizendo de um caso ou de outro, tá? É geral, gente. Ela não é como nos grandes centros, né? Então, é muita dedicação. Quem faz jornalismo no interior de São Paulo hoje faz por amor, faz por acreditar numa causa comum, de bem comum, de atender as pessoas, de poder construir socialmente um trabalho válido. E quando você alcança esse objetivo, é extremamente gratificante. Para mim, hoje, o grande presente do meu trabalho é o carinho que eu recebo do público quando eu caminho pelas ruas da região inteira. Eu nunca imaginei que eu, moleque lá de Jaú, que jogava golzinho de tijolo no asfalto, arrancando a tampa do dedão, jogava taco ou lesca, cada um chama de um nome, com a latinha de óleo soia. Hoje a gente não vê mais isso aí, acabou, né? Que ia nos terrenos perto de casa, uma bicicletinha velha, fazer rampinha de terra na terra vermelha. Que eu pudesse caminhar por essa região inteira hoje, ser abraçado pelas pessoas, me parabenizando e me agradecendo pelo trabalho. Às vezes eu digo que não sou nem digno disso. Mas tudo foi construído com muito trabalho e com muita bênção de Deus, né? Abrindo esses caminhos todos que eu nunca imaginei que fosse possível. Paulo, você dá várias notícias, você fez um político, algum nome forte ali que fez alguma, vou dizer uma burrada, um nome mais bonitinho, e você vai cobrar ali. Você já chegou a ser, alguma vez, você chegou a receber alguma ameaça, alguma coisa do tipo? Vamos começar de cima para baixo. De ameaça de morte para baixo, recebi todas. Eu já fui ameaçado de morte, eu já fui ameaçado de espancamento, já corri na rua para não apanhar, já pediram a minha cabeça no emprego. Você chegou a correr na rua da sua cidade ou não? Foi outro lugar? Na minha cidade. Sério? Por simplesmente divulgar a verdade. Você sabe o que acontece, Daniel? A verdade incomoda. Agora eu vou puxar uma explicação um pouco mais técnica, tá? A gente fala muito em fake news. A galera que está acompanhando aí deve ouvir falar direto sobre fake news. Fake news nada mais é do que uma notícia mentirosa. É uma notícia mentirosa com um fundinho de verdade para que as pessoas acreditem nela. Então você parte de um ponto verdadeiro,
Por exemplo, vamos dar um exemplo qualquer aqui. Uma pessoa que tomou a vacina da Covid morreu. Não necessariamente ela morreu porque tomou a vacina da Covid. Você precisa de um estudo técnico, precisa de investigação para apurar aquilo. Mas o cara já não acredita na vacina. Ele já acha que a vacina mata. Aí ele pega aquele caso e fala, olha, fulano tomou a vacina e morreu, então a vacina mata. E não necessariamente isso é verdade. Então pega um fundinho de verdade, constrói uma mentira em cima e bagunça todo o coreto. Essa é a famosa fake news. Né? Por que a fake news tem tanto apelo? Porque ela é tão forte. Porque a mentira abraça às vezes a pessoa. A mentira às vezes acalma, acalenta, dá ânimo, traz conforto, traz felicidade. Porque o cara quer acreditar naquilo. Ele vê uma notícia que diz exatamente aquilo, ele não quer nem checar se é verdade ou mentira, ele acredita, compartilha e vai pra galera. Isso. Né? Acontece muito no hoje. No jornalismo profissional, a gente é obrigado a tratar com a verdade. Por exemplo, eu vou lá e divulgo uma notícia que o preço do combustível subiu. Essa é a verdade. Aí eu apresento algumas análises. Olha, os caminhos são esses, de acordo com os economistas, para tentar reverter a situação, ou alguns dizem que não há como reverter. Você tecnicamente explica o assunto. Mas o cara, às vezes, ele, por exemplo, ele enxerga que você, ao divulgar que o preço subiu, é porque você é contra o governo. E não tem nada a ver. Você simplesmente divulgou uma realidade. O preço subiu. Não estou dizendo que o governo seja bom ou ruim. Essa conclusão você tira. Eu estou aqui para dar notícia, para trabalhar com fatos, com a realidade. Mas o simples fato de você divulgar uma notícia que desagrada aquele cidadão, ele é, às vezes, politicamente tão fanático, ou em termos futebolísticos também tem o fanatismo, ou religiosos. Todo tipo de fanatismo é muito prejudicial. Ele passa a agredir o jornalista como se o jornalista fosse o causador do problema. A culpa é do jornalista agora, né? O culpado é ele. Ou como se o jornalista fosse a favor ou contra um governo ou outro. Enquanto cidadão, cada um pode ter sua preferência eleitoral na hora de votar e ter o dever de fazer isso enquanto cidadão. Claro. Enquanto jornalista, você está ali para cobrir um fato. Lá você não vai dar sua opinião, né? E se for dar opinião, é baseada em fatos, deixando claro para o público, olha, o fato é esse, essa é minha opinião, você pode concordar ou discordar. E falta desenhar, né? Então, a gente não tem uma educação para as mídias nesse país. Nós estamos em projeto nacional de educação para as mídias. Tem que ensinar desde a escola como lidar com a mídia, para que a gente possa aprender, compreender e não se destruir com as mídias. A gente está precisando viver num mundo de mais tolerância. A intolerância de todo tipo tomou conta desse mundo que a gente vive. E o jornalista é uma figura pública. Então, a gente é alvo de toda essa situação. Eu já fui perseguido por populares, fanáticos de um lado e outro da política. Aí não tem direita, esquerda. Fanático é fanático, entendeu? Não liga pra nada. E ele só quer afagar o ego dele. E o jornalista tá lá para falar a verdade nem sempre vai agradar, e o cara vem para cima. Eu já fui muito perseguido por autoridades que até hoje têm mandatos pela região. Prefeito que indiretamente mandou ameaça de morte, ex-prefeito que pediu para a emissora me mandar embora porque não gostou do que eu falei, e por aí vai. Mas eu, francamente, Daniel, não posso levar essas coisas em consideração. Mas e a família? Como que se porta, Paulo? Porque a sua esposa crê que vai sentir. Sim. Fica talvez com medo de você sair na rua por conta de uma ameaça. Daniel, nós vivenciamos num mundo intolerante, em que o simples fato de sair na rua te expõe a riscos. Digamos que eu estou exposto publicamente e fico mais vulnerável a essas condições. Procuro preservar minha família da melhor maneira possível, mas, sobretudo, eu tenho uma conduta profissional. Eu não ataco o lado pessoal de quem quer que seja. E não permito que um colega meu de trabalho dentro da mesma empresa faça isso se estiver junto a mim na minha equipe. Eu não ataco o pessoal de quem quer que seja. A gente critica e aponta problemas, porque o papel do jornalismo é esse, é agir na exceção, é apontar o que está errado afetando a vida do povo, que muitas vezes está sufocado sem voz. Mas eu não ataco o pessoal. Vamos trazer o exemplo aqui para Barra Bonita, o prefeito Zequinha. Uma eventual crítica que eu possa fazer, ela vai acontecer certamente à prefeitura e ao exercício do prefeito, mas nunca a pessoa do Zequinha. Quem sou eu para julgar ou falar da pessoa dele? Esse cuidado, digamos que me traz um certo conforto, uma certa proteção. Porque na hora que a pessoa vem intimar e vem falar qualquer coisa, pera lá, amigo. Você se expôs publicamente, você concorreu a um cargo, foi eleito para resolver
eu sou pago para cobrar quem não resolve. É simplesmente isso. Não quero mal você, quero bem você. E no diálogo a gente constrói. E com essa postura, eu consegui construir toda a minha trajetória profissional. É claro que existem os mais exaltados. E para esses a gente não pode dar muito ouvido, sabe? Tem muito cão que só ladra também, não morde. Senão a gente enlouquece. Aí a cabeça vira no avesso. Não dá para viver depois, né? Não dá, maluco, não dá. Então eu procuro viver com consciência tranquila. Não ataco o pessoal de quem quer que seja. Há ex-prefeitos na região muito criticados pelo meu trabalho, no meu programa, mas com quem eu tenho ótima relação de respeito, de conversa, de diálogo. A gente não concorda politicamente, mas a gente tem o poder de dialogar. Porque é no diálogo que você constrói uma sociedade mais justa, mais em paz. Não é no tranco, não é na intolerância, não é na agressividade. Esse não é o Brasil que a gente quer. A gente não quer um país de violência. Eu amo essa bandeira que está aqui atrás de você, sabe? Esse verde e amarelo, esse azul anil. A gente quer um país realmente com ordem, com progresso, e com paz, com tranquilidade. E respeito é tudo, com respeito. Né, respeito à diferença. Eu costumo dizer na TV, no meu programa, né, que a gente precisa promover a cidadania, para que as pessoas se respeitem mais, para que a opinião divergente não seja um problema, mas ela seja a solução. Porque é na divergência que você encontra soluções para os problemas desse mundo. Eu vi esses dias no Facebook vamos dizer, um debate, uma pessoa ofendendo a outra e falando de vagabunda para lá, chamando, né? Porque um defende a bandeira do Jair Messias Bolsonaro e o outro do Lula. Sim. Aí eu cato, o Lula foi 100% ruim? Não. Ele teve as coisas boas, as coisas ruins, da mesma forma o Bolsonaro. Foi 100% bom? Não. Teve as coisas boas e as coisas ruins. Não dá para as duas pessoas ser amigas, conversar, eu voto no Lula, você vota no Bolsonaro, mas... Para começar, a amizade não tem nada a ver com a opinião política, não deveria ter nada a ver. Mas infelizmente, né, as pessoas levam tudo pro outro lado, né? Leva pro lado pessoal. É o que eu tô dizendo que no meu trabalho... Que não deve acontecer, né? Eu procuro não fazer, não levar pro lado pessoal. Eu recebo crítica também no meu trabalho, tem gente que assiste e não gosta. Eu tô exposto, me propus a isso. Mas chega até você e fala, Paulo, não gosta de você. Vejo comentário na internet e pra mim não tem problema nenhum, tá legal. Muda na... Você já chegou a responder o cara? Você já chegou a responder alguém? Já. Teve um que ligou um dia lá no SBT pra falar, você fala demais, é muita propaganda. Pra começar, que é propaganda, eu sou só funcionário da empresa, não tenho nada a ver com alma do negócio. Né? Não, eu não tenho nada a ver com ela, eu sou só apresentador. Mas eu nem entrei nesse detalhe. Amigo, eu sinto muito se eu não te agrado. Mas não dá pra ele mudar de canal, né? Tem a Band com a Renata Fã toda bonitona no horário. Põe na Band lá, vai ver a Renata Fã, um programa legal, uma discussão de esporte bacana. Enfim, tem opção pra todo mundo. Eu tô lá pro público que gostar, humildemente fazendo meu trabalho, né? Mas então, por que um empilhado desse, você vai lá entrar só pra criticar, cara? Não gosta, vê o outro, pô. A minha esposa costuma dizer, ela fala assim, eu queria ter o tempo que algumas pessoas têm, porque deve sobrar muito tempo. Nossa, né? Calar bom, não gosto do Paulo, mas vou lá comentar. Exato. Na verdade, é um fã que não perde um programa, certeza, viu, Paulo? É um fã. Ele tá lá assistindo direto. Ó, o Paulo só tá na água, não tá no refri, hein? Agora estão na aguinha aqui. Teve um dia que no Face do SBT foi lá e me descascou, né? Eu li e fiquei na minha. Aí outro dia ele descascou de novo, e de novo, e de novo. Aí um dia eu li a mensagem dele. Eu falei, viu? Muito obrigado a você, que odeia o meu trabalho, mas tá sempre na audiência. Isso aí é bacana. Pra mim tá ótimo, o cara tá assistindo, mas a gente quer agradar, claro que quer. A gente quer que o público goste. Eu me desdobro todos os dias pra levar o melhor conteúdo ao público. Mas nunca vai agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Eu não tenho essa pretensão. E a internet, Jesus Cristo não agradou todo mundo. A internet abre espaço para todo mundo se manifestar e se tornar corajoso, porque atrás da tela do computador o cara é machão, né? Ele vai lá, ele acusa, ele ameaça, ele opina, ele agride. Então eu nem relevo, eu não levo em conta. Não dá para ser feliz levando em conta o tal do hater da internet. O hater é um cara que nasceu para odiar. É um cara infeliz, desocupado, que tá no mundo só como peso pra sujar talher, sabe? Aquele cara que vai na festa e fala, só vem pra sujar talher, não acrescenta nada, não tem uma conversa boa, não tem nada, vem pra sujar talher. A prosa o hater só serve pra sujar talher nesse mundo, ele é peso, né? E para tentar atrapalhar a felicidade, quem alcançou o que ele não alcançou na vida. Mas eu gostei do que você falou, atrás do computador, da rede social ali, os caras são machões. E tem e sabidões, que eles resolvem pela rede social o problema do mundo. Ali. Sim, o cara é bom. Não, o cara é bom. Nossa, se eu fosse o prefeito eu fazia aquilo, se eu fosse o Paulo na televisão eu fazia aquilo lá, ia ser diferente. Exato. Pô, Agora, o
O que me sustenta muito, Daniel, no meu trabalho, para eu seguir firme, num caminho reto, né? Procurando deixar de lado essa turbulência toda que nos afeta nos arredores, são 2 fatores. O primeiro é dentro de casa, porque eu tenho uma esposa que é muito parceira, uma esposa que me apoia em todos os meus projetos, na minha vida profissional. Nós estamos juntos, você vê, eu estou completando 18 anos de profissão, nós nos conhecemos há 18 anos. Ô, Victor, devia ter um bolinho, né? Não falou para nós? Vai. E faz 15 que nós estamos juntos, né? Quer dizer, ela acompanhou toda a minha trajetória e ela é uma guerreira junto comigo e ajuda a suportar toda essa pressão. Porque eu acho que no núcleo familiar a gente se fortalece. É a base, no núcleo né, familiar Paulo? realmente tem felicidade, tem cumplicidade, tem proximidade, quando tem diálogo. E é assim dentro da nossa casa, graças a Deus. E outro suporte que me sustenta é quando eu olho para a imensidão de pessoas que adoram o nosso trabalho. Tem aquela que se diverte com os bordões do Paulo Soares. Para que eu vou descer. Rapaz, já tirou da minha boca. Eu falei, eu vou pedir pra ele falar os bordões depois. Aquele que se sente transformado, que se sente ajudado, porque a gente mostrou uma denúncia dele lá e realmente resolveu o problema. Tem aquele que, uma simples prestação de serviço, utilidade pública, eu mostrei que o cachorrinho dele desapareceu, e aí pela TV encontrou o cachorrinho. Tem o ladrão que foi preso porque eu mostrei a imagem dele roubando no programa, alguém denunciou. Então a comunidade, vendo tudo isso, abraça e me fortalece demais quando eu olho para trás e vejo o tanto de coisa que a gente ajudou a transformar nessa região. Aliás, não só com o meu trabalho na TV. Eu, durante quase 10 anos, fui professor universitário. Eu dei aula na Faculdade de Jornalismo em Jaú, na Fundação, Faculdades Integradas de Jaú. Foi quase uma década como docente por lá. Eu olho hoje para o mercado da comunicação na região, as assessorias de imprensa das prefeituras, algumas emissoras de rádio, os podcasts que estão surgindo. Quantos ex-alunos, quantas sementes a gente plantou lá atrás que começam a germinar agora. Isso tudo me traz muita alegria e fortalece mesmo. Viu? Você mora em Jaú. Vamos lá. Para sair na rua, como que funciona? Porque eu imagino que todo mundo quer tirar foto com o Paulo Soares. O Paulo Soares tá no restaurante lá. Lá o Celso Portiolli. Vai. Bom, mas vem aqui. Para nossa região, todo mundo te assiste. Cai aqui, vai. Não, é o seguinte, a audiência nossa, graças a Deus, é imensa, principalmente em Jaú e na micro-região. O que a gente quer dizer com micro-região? Esses municípios mais próximos a Jaú, Barra Bonita, Igaraçu, Bariri, Boracéia, Tapuí, até Pederneiras, Macatuba, aí pega Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Brotas, Torrinha, são as cidades mais próximas de Jaú. A audiência nossa é mais relevante nessa área, a gente está fisicamente mais perto por aqui. É um lugar onde qualquer coisa que a gente fala repercute demais, o que aumenta a nossa responsabilidade. E, de fato, por onde a gente anda, há o reconhecimento popular. Quantas fotos o Paulo Soares tira por dia com o povo? Olha, ontem eu fui ao supermercado, né? Eu estava para fechar. Devia ter 4 ou 5 clientes lá dentro. 2 pararam para tirar foto. Já de imediato, fim do expediente lá durante a noite. Então, Daniel, nosso trabalho, graças a Deus, é muito reconhecido na região inteira. E a audiência é imensa, não dá para negar. E eu sou muito grato ao público que nos assiste, que nos acompanha, que compreende o nosso jeito de fazer jornalismo, que é diferente. O telejornalismo, em geral, ele é quadradinho. O apresentador vai lá e lê as notícias, não se posiciona. A gente faz um bate-papo com o povo. A gente faz muito do que o rádio sempre fez. A gente procura bater papo com as pessoas que estão na sala, nos assistindo do outro lado da TV. E quando eu vejo que esse resultado foi alcançado, para mim é motivo de muita felicidade. Em Jaú e nos municípios da micro-região são esses mais próximos a Jaú, diretamente ligados à cidade, como Barra Bonita, Igaraçu, Mineiros, Dois Córregos, Bariri, Bocaina e por aí vai. Nessa área toda a nossa audiência é imensa. Qualquer lugar onde a gente for haverá o reconhecimento popular. E eu fico muito grato por todo esse reconhecimento. Quando a gente afasta um pouco dessa região, é natural que a gente tenha concorrência de outras emissoras, fica mais distante, a cobertura já não é tão precisa, a cobertura de sinal e a cobertura jornalística, e aí o feedback cai um pouquinho, mas ainda assim, né? Eu fui para Lençóis Paulista no último sábado, eu acabei de descer do carro, os caras gritaram para mim de dentro de uma barbearia que estava 50 metros longe, acho que viram um topete, né? E gritaram lá para mim. E assim tem sido na região inteira, por todos os cantos. Araraquara, por exemplo, Matão é um lugar distante para nós aqui, né? Já é a área do 016. Sim, Matão, nosso programa é muito assistido.
Eu dei uma volta no centro de Matão outro dia, com um amigo radialista, o Mauri Júnior, que é lá de Matão. Eu voltei com o carro cheio de presentes, rapaz. Nunca tinha vivenciado o negócio daquele. O pessoal queria agradar e agradecer pelo nosso trabalho. Eu não sabia nem como reagir diante de tanto carinho, de uma recepção tão calorosa. Então, é assim, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, como eu falei no início do podcast, eu era extremamente tímido, né? Eu tinha dificuldade para lidar com isso. Então a pessoa às vezes vinha pedir para tirar foto, vinha cumprimentar, eu me encolhia e parecia até que era antipático, mas era só vergonha. Teve um dia, saindo de um show, eu estava com medo de namoro, né? Aí estava frio, não sei se começou a chuviscar, mas lembro que estava frio. Falei para minha namorada na época, hoje minha esposa, eu vou correr na frente, eu pego o carro no estacionamento, já vou abrindo para você não ficar no frio, né? Eu tiro o carro ali, porque era um terreno, você não precisa pisar no barro, você quer agradar, com medo de namoro. No caminho até o carro, 2 moças, bem vestidas, bem arrumadas, bonitas as moças, me pararam para falar que me assistiam na TV. Eu estava no comecinho, lá atrás ainda. Não sabia nem como reagir. Primeiro pela vergonha. Depois que eu estava no começo de namoro. As 2 moças me param no meio do caminho. Aí eu não dei moral. Chegou no carro, tomei uma bronca da Bruna, da minha namorada. Falou, agora você volta lá e dá atenção para as moças. Você vai lá tirar foto com elas. Você tem o dever de dar atenção. E voltou? Voltei, pedi desculpa. E ali eu entendi que ela era parceira pra valer, que ela estava junto. E desde então eu procuro sempre atender. Atendo com atenção. Você está na correria, nem sempre você está num dia bom, mas da melhor maneira possível eu procuro atender todo mundo. Adoro que me procurem para tirar foto. Às vezes o pessoal fica receoso, fala, é o homem bravo da TV. Outro dia veio uma senhora e falou, estou te olhando faz tempo, mas você é tão bravo na TV, eu não sabia se eu podia vir pedir para tirar uma foto. Tem bravo não, sou bravo com coisa errada, com gente boa, a gente... Viu, mas dá para ir no mercado tranquilo, então. Dá, em casa a gente divide as funções, mercado faz parte da minha atribuição dentro de casa. Eu é que vou ao mercado. É claro que se for num horário que eu tiver com pressa, eu procuro nem ir. Eu não consigo dar uma voltinha rápida no mercado, é raro. Porque um para tirar foto, um para cumprimentar, outro para reclamar de um problema no bairro e pedir uma reportagem, e por aí vai. E eu acho isso fantástico, eu acho a coisa mais linda do mundo. Porque se eu andasse pelo mercado e ninguém me abordasse, era sinal de que minha mensagem não estava chegando. Ninguém estava reconhecendo o seu trabalho. Era sinal de que o trabalho não estava construindo nada de produtivo junto às pessoas. Seria sinal de que meu trabalho não representava nada para as pessoas. E quando eu chego na rua, ponho o pé na rua, a pessoa grita o meu nome, ou vem pedir para me abraçar, crianças que reconhecem aos montes, pessoas que vêm pedir para tirar foto. Eu fui na festa da Macadâmia em 2 Córregos outro dia, né, um dia à noite. Eu tocou um pagode lá, ganhamos um vale-vó, a avó ficou com o nosso filho para ele dormir, eu fui com a esposa lá para a gente poder relaxar um pouquinho. Eu peguei um pastel, eu não consegui comer o pastel, porque eu dei 2 mordidas no pastel, o primeiro se encorajou de pedir a foto. Depois que o primeiro pediu a foto, aí formou fila. Todo mundo. Formou fila. Eu tive no distrito de Potunduva outro dia, Jaú, né? Um bairro afastado, tamanho de uma cidade ali. Uma grande festa junina, eu fiquei quase 1 hora parado, formou fila para tirar foto na festa junina do bairro. Eu acho uma delícia. Mas incomoda, atrapalha de jeito nenhum. Me incomodaria se minha mensagem não chegasse ao coração das pessoas. Se alguém se diverte, se alguém se sente transformado, amparado, apoiado, representado pelo meu trabalho e vem me agradecer, parabenizar ou pedir uma foto comigo por isso, eu só posso ter gratidão. Ô Paulo, agora eu vou pedir, hein? Os bordões do Paulo Soares. Fala um pouco pra gente que eu vou entrar em outro assunto já. A voz tá rasgada, não dá pra exagerar. Vai lá, manda. Tem alguns comuns que o pessoal... O que a turma mais fala na rua? Para que eu vou descer, né? Para que eu vou descer. O para que eu vou descer pegou, desde o começo. E surgiu tão espontaneamente. Todos surgiram espontaneamente. É coisa que eu falei um dia e acabou ficando. O para que eu vou descer foi um dia, sei lá, uma bronca qualquer que a gente tava dando ali, algo muito errado. Para que eu vou descer, isso não tem condições. E eu fui no mercado à tarde e o cara falou, para que eu vou descer, hein? Eu falei, isso aí é bom, hein? Aí eu repeti no dia seguinte, no outro pegou. Um abraço no interiorzão, eu falo sempre do interiorzão, desde o tempo da Record, aí pegou. Abraço do tamanho do nosso interiorzão. Aqui o papo é direto e reto, a turma fala. Tem outro que anda pegando agora, o povo olha pra mim, às vezes vai no mercado, em algum lugar, olha pra mim e fala,
esse é irmão desse. Porque no programa eu falo. Os dois são parceiros do povo. Os dois são parceiros do povo. Eu não te assisto, viu? Eu não te assisto. Só pra deixar bem claro que eu não assisto você. Mas tá com bordão na ponta da língua. Eu nem sabia se era isso, Paulo? É isso mesmo, exatamente. Viu? A gente arrepia pra cima do quê? Arrepia pra cima do que tá errado. Eu não assisto, tá vendo? Não. Mas o abraço do interiorzão e o para que eu vou descer são quase unanimidade na rua. O povo para pra falar isso, né? Que bacana, às vezes eu tô passando em algum lugar assim, eu penso que ninguém reconheceu, né? Daí a pouco eu escuto. Para que eu vou descer! O seu jeito de fazer jornalismo, que é legal, é diferente, cara. É bem povão, fala a língua do povo, tá ali. Deixa eu tirar... A gente é povo. Viu? Né? Passa TP pra você daí ali? Não. Não tem TP? Não. Isso foi conversado com o SBT quando eu fui chamado para construir esse projeto do Noticidade. Só para explicar para a galera, o TP é o teleprompter, né? É aquela telinha que fica na frente da lente da câmera. Que a maioria usa. Quase 100% tem TP. E ali tem o texto. O apresentador meramente lê o que está ali. Ou ele lê e dá umas improvisadas em cima. Isso é muito comum no jornalismo. O incomum é fazer um jornal inteiro sem TP. Então, esse que é o negócio, né? Eu combinei com o SBT desde o início do projeto. Eles disseram, o que você acha, Paulo? E por uma questão estratégica, enfim, que foi discutida com a direção da emissora na época, eu falei, a gente vai ter diferencial no mercado do telejornalismo se a gente conseguir ser autêntico. Eu tenho que mostrar autenticidade. Tem que ser eu, de coração aberto, com liberdade para falar. Eu vou conversar com as pessoas como eu converso em casa, como eu converso com os meus amigos. É a maneira como a gente vai marcar posição e a gente apostou nisso. E eu já tinha uma prática de fala de improviso também, não é um negócio simples e nem se ensina na escola, é algo que eu tive a graça de aprender trabalhando com grandes comunicadores, a experiência profissional me trouxe isso, eu tirei referências de outros, não fui eu que inventei. Mas eu falo de improviso já há muitos anos e encarei o desafio de fazer o Noticidade, quase 1h30 de jornal. Foi ferver os miolos. No improviso. Ah, mas não tem um roteiro? Tem. Existe um roteiro com papel na mão, vocês percebem. Sim, mas é diferente do TP, ali, né? Eu tenho só uma sequência dos assuntos que eu vou falar. Ainda assim, às vezes eu mudo na hora. De cabeça eu mudo alguma coisa. Os caras da técnica já ficam espertos comigo. Eles sabem que eu faço umas loucuras, né? Às vezes eu sinto que precisa mudar o assunto aqui, mudar o rumo do jornal. Eu olho no papel e vou para outro canto lá. E algumas informações mais técnicas, às vezes eu tenho impressas na minha mão para poder me amparar. Mas o jornal é inteirinho de improviso. Eu tenho TP hoje no estúdio, de 6 meses para cá foi instalado, isso por uma questão comercial. Eu faço merchandising ao vivo, que também pouca gente faz, a maioria faz merchandising gravado. O merchan é gravado. Faço merchan ao vivo, 90%. Eu acho que eu vendo melhor um produto quando eu falo de improviso, quando eu falo o que eu realmente penso sobre aquele produto. A pessoa vai comprar melhor a ideia se eu falar de coração sobre aquilo. Mas tem cliente que às vezes pede para ler um texto sobre a empresa dele. Ele quer ler um texto sobre o que é a empresa. Ou às vezes é uma revenda de automóveis e ela quer fazer promoção de carros. Aí tem o valor, é duro você decorar isso. Então essas informações hoje a gente coloca no TP para me ajudar, para não ter erro comercial. Sim, mas o resto 100%, né? A parte jornalística é 100% de improviso. Cara, 100%. Que bacana. Um passarinho aí, um mosquitinho passou aí, me contou que parece que o Paulo Soares vem ser o pré-candidato a deputado, e eu não sei se é verdade. Vamos desvendar o mistério aí. Conta pra gente aí, Paulo. Bom, já que você tocou no assunto, como eu digo no programa, eu não fujo da raia e nem feito pavão. Vamos lá com o papo reto. Sou pré-candidato a deputado federal. Muita gente nesse momento pode torcer o nariz e falar, vai pra política. Pera lá, vamos conversar a respeito disso. Eu nunca construí nenhum trabalho pensando em política. Quem me acompanha sabe, os amigos sabem, minha família sabe. Aliás, a minha esposa era contrária a qualquer ideia de política desde o começo do nosso relacionamento. Eu tenho para mim que só pela política você transforma profundamente a sociedade. A política bem feita. Não a politicagem que se faz hoje em dia nesse país. A politicagem é uma erva daninha que consome e destrói o país. E a indignação que você tem contra político, que você tem, é a mesma que eu tenho. Eu compartilho isso todos os dias com as pessoas no horário do almoço no meu programa. Eu sou profundamente indignado com tudo que se arrecada nesse país e com a injustiça social. Os milhões de brasileiros que passam fome hoje, com a dificuldade que se tem no sistema de saúde.
né? Infraestrutura, saneamento básico nos rincões do Brasil aí. Quantas cidades sem o básico do saneamento? Isso traz doença, mata a criança. Que país é esse, gente? O político vivendo no luxo desse jeito? Diante dessa indignação, eu só tenho como resposta que a política, pelo meio democrático, pelo voto, pode transformar. Mas quando é que ela vai transformar? Quando a gente se importar e se encorajar a participar. Eu, por muito tempo, fui convidado para me filiar a partido, para ser candidato a diversos cargos, com chances reais de eleição. Eu nunca quis nem abrir esse diálogo, porque eu falava, política não é para mim. Eu não quero me aproximar. Enquanto cidadão, eu quero distância. Era um pensamento que eu tinha há algum tempo atrás, como a maioria dos brasileiros. Hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu penso que se a gente não se importar e não se encorajar, é justamente o que os poderosos querem, para que eles continuem nadando de braçada às nossas custas. Precisa vir uma nova geração disposta a transformar esse país. Eu não tenho pretensão de transformar o país sozinho. Acho que você também não. E ninguém vai transformar. Não há salvador da pátria. Amigo, não há salvador da pátria. Vendem essa conversa para o brasileiro há décadas, há séculos, de que há salvador da pátria. Só há transformação com mobilização. Só há transformação com proatividade popular. Só há transformação quando boas pessoas, trabalhadoras, com bons princípios, pessoas honestas, decentes, empenhadas e conhecedoras da realidade se propõem a disputar um cargo político. Mas por que essas pessoas nunca participam? Por que o cara de sucesso na vida e reconhecido pela comunidade nunca participa da política? Porque é tanta bandidagem, tanta sacanagem, o cara fica receoso, ele olha e fala, não vou me misturar, eu não quero ser um desses. Eu me encorajei com a ideia de que a gente não precisa ser um desses. De que a gente, pelo contrário, pode ser diferente, pode abrir um debate diferente nesse país. Outro dia um amigo me questionou, Paulo, caso você saia candidato a deputado federal, você vença a eleição, você acha que você vai chegar lá e vai ser fácil, por exemplo, acabar com um privilégio de político, com um monte de benefício que o político tem? Eu falei, não vai ser fácil. E sozinho eu não vou acabar com isso. Jamais. Tem 500 e tantos deputados federais. Eu vou ser com um mandato, né? Ainda novato na casa. Mas se a gente conseguir plantar uma semente, abrir um debate nesse país sério a respeito desse privilégio, já terá sido um avanço. Só para citar um exemplo. E aí existem outras situações que me motivam a dar esse passo adiante e essa entrada na política. Se me permite até estender um pouquinho, Daniel, mas é importante para compreender o geral. Vamos lá, que dependendo, meu voto é seu. Vamos partir do princípio. Eu neguei muitas vezes a entrada na política. Cheguei a dizer na TV, na eleição passada, que naquela eleição eu não seria candidato, que havia essa boataria dentro de Jaú, que eu seria candidato a prefeito. Falei, nessa eleição não, e tudo mais. Um ano atrás, mais ou menos, eu fui procurado por algumas pessoas do meio político que disseram o seguinte, Paulo, você é um cara respeitado na região, seu trabalho tem alcance regional em boa parte do interior do estado, tem um histórico limpo, não tem rejeição, conhece a realidade, pelo menos eu procuro conhecer a realidade da nossa região para construir algo que transforme. O seu nome hoje na região de Jaú é o grande nome viável para se tornar deputado. Foi o que algumas pessoas da política me disseram isso há um ano mais ou menos. E me fizeram, aquilo me despertou essa situação. Eu fui para casa incomodado. Fui conversar com a minha esposa. A gente nunca quis política, mas dá uma olhada nessa situação. Os caras estão dizendo, e não foi 1, 2, 3, foram várias pessoas do meio político, de grupos diferentes, que disseram a mesma coisa. Paulo, o seu nome é o único capaz de agregar apoio e ser eleito deputado federal na região de Jaú. Não existe nesse momento um outro nome. Eu falava, mas será possível? Durante todo o período de pandemia, minha vida era de casa para o estúdio, do estúdio para casa. Eu respeitei muitos protocolos. Foi um período que eu perdi um pouco o contato com a rua. Eu não tinha dimensão do tamanho que o nosso trabalho tinha tomado aqui fora. Aí minha esposa falou, olha, você foi para o jornalismo pensando em construir algo que deixasse um legado. Pensando em ouvir as pessoas e construir para elas. No jornalismo há limitações. Você informa, você denuncia, você representa, mas você não consegue ir lá e agir. Aí é a política quem pode fazer. Se você tem essa oportunidade rara hoje de dar esse passo a mais, por que não? E aí partiu o incentivo de dentro de casa, da minha esposa,
para que eu iniciasse essa caminhada. Então é uma caminhada dura. Para aquele político convencional brasileiro, acostumado a fazer política com imposição de grana, pode ser fácil, confortável. Para fazer de consciência tranquila, é só com muito trabalho. Eu tenho trabalhado à exaustão há 1 ano em toda a nossa região para várias coisas. Primeiro, conhecer as necessidades de cada cidade, de cada bairro, de cada instituição, para buscar ideias de projetos nacionais que a gente possa levar adiante. Porque se conhece um geral, mas é diferente de você ter uma imersão nas micro-realidades de todos os locais aí na região. Fui em busca de apoio político de boas pessoas, porque eu acredito aqui em Barra Bonita, por exemplo, tem o Rodrigo, vereador, o Didi, né, o Rodrigo Foguete, o baita no trabalho social que o cara fez, o cara é um potencial, ele está de coração aberto, vai sair, o dia que sair da política vai sair mais pobre do que entrou, porque ele se dedica por aquilo, ele acredita na causa. Existem boas pessoas, nós passamos a identificar essas pessoas. Mas dá para contar nos dedos, né? Dá para contar nos dedos. E por isso eu tive esse trabalho na região inteira, para tentar identificar aquelas pessoas com as quais a gente poderia trabalhar com elas de confiança, e com projetos de longo prazo. Vamos trabalhar um projeto, uma candidatura a deputado agora? Se der certo, a gente começa a trabalhar depois, em cada cidade, as eleições municipais, lá em 2024, para levar boas pessoas ao poder, boas pessoas com interesse coletivo, comunitário, para ajudar. Gente que tenha empatia, que consiga olhar para o povo, compreender a necessidade, trabalhar para resolver, porque é para isso que o político está lá. Falar a linguagem do povo. Falar a linguagem do povo. As pessoas estão carentes de atenção, inclusive, né? Então a gente identificou parceiros na região, a gente levou a ideia adiante, faz 1 ano que eu estou circulando, trabalhando em cima disso. Falei, a hora que chegar a poucos meses da eleição, se eu ver que tem viabilidade, que a gente tem chance real de chegar lá, de representar a nossa região em Brasília, eu vou sustentar essa candidatura. Caso contrário, eu abro mão em favor de alguém que tenha mais chance, de alguém que me mostre um caminho mais viável. A nossa região precisa de um representante, ponto final. Aí eu não vejo como minha opinião, eu vejo como um fato concreto. A nossa região é carente de força política. Nós não temos hoje quem bata na porta lá em cima e brigue por nós. A política é feita de representatividade. Ninguém vai brigar pelo seu bairro se não tiver um vereador aqui. Ninguém vai lutar pela sua cidade se não tiver um deputado aqui perto, que venha passear na cidade aqui, andar na rua, conversar com o povo e bater na porta do presidente da República para pedir por vocês, para levar projetos até lá, sabe? Para interceder pela cidade, pela região. Vou dar um exemplo para você, Daniel, com informação. Isso é fato. Nós temos, salvo engano, 70 deputados federais por São Paulo. O estado de São Paulo tem direito a 70 cadeiras aproximadamente. Nós temos 645 municípios. Se eu pegar a partir de Jaú um raio aí de 120 cidades, a gente tem só o Rodrigo Agostinho em Bauru, um deputado federal, e tem o Capitão Augusto lá em Ourinhos, que já fica bem distante de nós aqui. Nós não temos, de 70, basicamente nós temos um só, mais próximo da gente, que é em Bauru, um único deputado federal. Como é que a gente vai ser atendido? Como é que vão saber da nossa necessidade? Como é que os projetos das prefeituras da região vão conquistar investimento, financiamento lá em Brasília, se não tem um deputado daqui para orientar essa busca por recursos, para batalhar lá em cima? Essa é só uma das funções do deputado. Tem que legislar, tem que fiscalizar, mas é uma função fundamental e carente na nossa região. A partir do momento que eu identifico que uma eventual candidatura minha é viável, que há um respeito do público com relação a esse projeto, e que, de fato, a gente pode ajudar a transformar a história da nossa região a partir desse trabalho, eu sendo alçado a essa condição pelo meu trabalho na TV, pelo jornalismo que eu tanto amo, eu não tenho o direito de me acovardar. Eu preciso me encorajar e seguir adiante. Porque é se encorajar mesmo, né, Paulo? Você vai, entrou, se concorreu às eleições, se você entrar lá dentro, é um mundo totalmente diferente, né? E outra... A primeira coisa que vai vir, o Paulo entrou lá, virou bandido também. Vem a pedrada. A pedrada vai vir. A pedrada vem de cara. De qualquer jeito. Eu tô abrindo mão, possivelmente, não sei como é que vai ser o futuro, eu não sei o que é que vai ser da minha vida daqui a 3 meses. Se realmente for confirmada a candidatura, minha vida vira no avesso. 3 meses antes da eleição, eu preciso me afastar do SBT. Né? Com dor no coração. Eu tenho um convite da emissora para retornar após a eleição. Mas não sei como é que vai ficar minha vida profissional depois lá na frente, o que vai ser.
O jornalismo é uma grande paixão da minha vida, eu lutei muito para construir, mas eu estou disposto, né, a abrir mão temporariamente dessa grande paixão por um projeto que eu considero ainda maior, que eu considero um fruto, inclusive, do que foi construído no jornalismo. Porque se meu nome é lembrado hoje como possível deputado federal, é porque alguém reconhece, muitas pessoas reconhecem o meu trabalho realizado no jornalismo. É a semente que você jogou lá atrás, né? Eu nunca fiz jornalismo com hipocrisia, com demagogia, nunca tentei construir politicamente. Outro dia veio um político da região, um figurão, falar: você usou a TV para fazer isso. Eu falei: eu te desafio, aí desse jeito para ele, eu te desafio a encontrar um prefeito, um vereador, um secretário municipal que seja, na nossa região inteira, que tenha sido procurado por mim para falar de política ao longo da minha carreira, para falar de mim, ou para fazer chantagem financeira. Eu voltei a conversar com esse cara 2 meses depois. Ele me abraçou e falou: você é ponta firme. Porque ele não encontrou. Eu tenho absoluta convicção de que ele não iria encontrar. Porque eu não faço esse tipo de trabalho. Meu trabalho é autêntico, é na essência, com transparência, é com muito amor. Se o meu trabalho, feito dessa maneira, gerou um fruto, que é hoje uma pré-candidatura a deputado federal, eu me alegro, me sinto orgulhoso. O histórico da política brasileira é de ter deputados federais, filhos de grandes poderosos financeiramente, ou filho de prefeito, de grandes políticos. Os caras que passam aqui na época da eleição prometem que vai vir, a verba para o hospital, você vai entrar lá, vai ter. Nunca mais ver. Povo que ralou para construir na profissão, que foi lembrado não por dinheiro, mas pelo trabalho, isso é muito raro na política brasileira. Então eu me sinto honrado. Se for da vontade das pessoas que essa candidatura seja efetivada, ela será efetivada, provavelmente na convenção partidária em julho, depende do partido. Estou filiado ao Podemos, posso até explicar depois o porquê desse partido. No meio de agosto começa efetivamente a campanha eleitoral, né? E se a gente realmente chegar até esse momento, que a gente possa ter um bom trabalho nessa empreitada. O nosso compromisso é muito básico, Daniel. O compromisso que eu tenho no jornalismo é o compromisso que eu estou levando para a política. É o de representar as pessoas da nossa região, só que agora representar com mais força numa outra condição. É isso, né? Por que o Podemos? Por que o Podemos? Vamos lá. O Podemos é um eu tô ficando velho, mas eu não esqueço. O Podemos é um partido, hoje, que se mostra independente na questão ideológica. Eu vejo que a briga ideológica assola o nosso país hoje e atrapalha muitas coisas na gestão pública. Muito se faz nesse país à base de ideologia política, seja à direita, seja à esquerda. A gente está precisando de menos ideologia e mais gente, e mais povo. O Podemos foi um partido que abriu as portas para mim desde o início. Eu acho assim, todos os partidos têm pontos positivos, negativos, e o Podemos também não deve ser não sei se é um partido perfeito, se não é, mas também não deve ser, deve ter os seus problemas, como todos eles têm. O partido é formado por muitas pessoas, milhares, no país inteiro, né? Mas a partir do momento em que eu sentei numa mesa para conversar com toda a direção nacional do partido, eu coloquei na mesa qual era a minha condição de trabalho. A minha condição de trabalho era justamente ser independente. Eu quero ser independente. Eu quero agir segundo a minha consciência. Segundo os princípios que eu trago de berço, que eu trago da casa dos meus pais e que eu construí ao longo da minha vida. Eu não quero ser uma marionete de qualquer partido que seja. Se não for para ter liberdade, independência, autonomia, eu fico onde eu estou. Só sigo em frente se for para conservar esses valores. E o partido, em 2 reuniões, teve a hombridade e a firmeza de me assegurar que eu terei toda essa liberdade. Até agora é assim que está sendo. Liberdade durante a campanha eleitoral, para não ter que apoiar nenhum nem outro na polarização que o país está. Até porque, Daniel, além de não resolver a polarização, o fanatismo, o extremismo... Não ajuda em nada, né? Além de não ajudar, atrapalha o desenvolvimento, a discussão séria e técnica de projetos e pode atrapalhar uma eventual eleição. Pensa comigo, o eleitorado está dividido. Então, e muito dividido. Então, assim... que as pessoas possam escolher dentro daquilo que elas considerarem melhor ou menos pior, mas que elas não se esqueçam de procurar um representante da região para ser deputado estadual, um representante da região ou da cidade dela para ser deputado federal. É o que nós precisamos, hein, gente? Seja quem for o presidente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro, seja qualquer outro nome, que nós tenhamos um representante da região, e aí eu não estou falando de mim,
Estou dizendo um representante da nossa região. Que se a região bater, vai ter a porta aberta, né? Exato. Seja um ou outro presidente que possa bater na porta e reivindicar por nós. Falar, nosso povo também sustenta esse país e precisa ser visto, ouvido e atendido. A gente precisa de um representante. Então nós estamos procurando seguir essa linha de muita independência, sem contaminação ideológica. O partido nos deu essa liberdade. Tem uma questão interessante. O Podemos faz uma projeção de que não precisará de uma votação absurda para eleger um deputado federal, então torna mais viável ainda o projeto, que depende do quociente eleitoral, da conta que vai ser feita e tudo mais. Mas, enfim, é um partido que demonstra firmeza, clareza nas ideias, apoio. O Podemos nos coloca, nos enxerga como uma candidatura realmente relevante no estado de São Paulo. É uma pré-candidatura nesse momento. Espero que candidatura depois da homologação em julho na convenção partidária. Mas o Podemos nos enxerga como um projeto viável. O Podemos nos enxerga como um projeto que pode chegar lá e transformar a história dessa região. E foram esses os principais motivos que me levaram a fechar com o partido. Encontrei pessoas que se demonstraram sérias, firmes, corretas e que me deram liberdade para trabalhar. A liberdade no meu exercício profissional é um valor muito caro, do qual eu não abro mão. Quando eu fui para a SBT fazer o Noticidade, foi uma condição colocada à mesa com o SBT e que o SBT, graças a Deus, compreendeu, aceitou e eu tenho liberdade. Eu não vou para a política se não for para ter liberdade e agir conforme os meus princípios. Então é dessa maneira que a gente está construindo. Paulo, vamos para finalizar aqui. Manda uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo, o moleque que quer começar, dá a sua cartada final aí pra gente, considerações finais. Só reforçar mais uma vez antes, Daniel, sobre política, eu sou pré-candidato nesse momento, a gente não pode falar como candidato. Pré-candidato, hein? Pré-candidato. Todos eles são candidatos só depois das convenções partidárias que acontecem em julho. Existem prazos definidos pela Justiça Eleitoral. Nesse momento, sou pré-candidato a deputado federal. Sou de Jaú e claro que a nossa base de trabalho é toda nessa região que envolve Barra Bonita, Igaraçu, as cidades mais próximas. Vamos lá. Quero agradecer, ao Daniel, ao Vitor, a todo o pessoal do Canal 14. Gostou do lanche? Maravilhoso. Então faz um favor para mim, manda um abraço aí pro seu Marcos do Pex Burger. Pex Burger? Isso, seu Marcos. Ele que mandou pra gente aí, ó. No capricho, prensadinho aqui, ó. Tava chique no último, a maionese caseirinha deliciosa. Eu acabei com um sachêzinho sozinho aqui da maionese. Uma delícia, muito bom. Obrigado de coração, Obrigado pelo acolhimento de vocês. A quem acompanhou a entrevista longa, me perdoe por falar demais, mas é importante pontuar tudo direitinho e deixar claras as ideias para que as pessoas façam a avaliação, para que cada um tire suas conclusões. Eu me sinto muito realizado na minha profissão. Me sinto muito feliz por ver que a minha profissão hoje gera frutos que eu nem esperava, como essa minha possível e provável entrada no meio político, enquanto cidadão, para ver se eu consigo fazer algo que promova a diferença às pessoas lá na frente. Eu creio que isso seja possível com base em tudo que nós já construímos, E acho que a grande mensagem para o jovem hoje que nos acompanha é não desista do seu sonho e trabalhe para construí-lo. Eu vejo muita mensagem bonita de TikTok, de Instagram, não desista do seu sonho, mas falta o complemento. Trabalhe para tornar realidade, porque é mais transpiração do que inspiração. Esse é um pouco da minha história profissional e acredito que de vários profissionais. Então, não desista do sonho, trabalhe muito, mais transpiração do que inspiração, com muita fé em Deus, entregue, confie nas mãos de Deus, porque as coisas acontecem na hora que elas devem acontecer. E muito importante, não se esqueçam do próximo. Sempre mantenham um olhar de empatia diante das pessoas. Se coloque no lugar do outro, porque essa é a única maneira da gente ser acolhido no longo prazo por esse mundo. Se não for simplesmente por generosidade, que seja pelo menos para que você siga sendo acolhido. O mundo é muito pequeno. Os círculos de amizades acabam se encontrando. Seja gentil, seja generoso, trate bem, tenha empatia, mantenha bons valores. Que isso vai trazer felicidade pessoal e valorização profissional. São caminhos que a gente procura percorrer. Paulo, você faz tudo isso, é perfeito? Não sou perfeito, pelo contrário, erro demais.
mas procuro sempre mexer o leme e trazer de volta para a rota, seguindo em frente. Bom, brigadão, Paulo. Espero que, quem sabe, se depois de passar a pré-candidatura, depois da convenção, quem sabe a gente volta a bater um papo de novo no podcast, né? Se Deus quiser, a gente volta e falando sobre projetos concretos para nossa região. Se Deus quiser. Como é o nome da moça que está acompanhando? A Tati está aqui com a gente, ela me auxilia nas redes sociais, é uma grande amiga, ex-aluna da faculdade. Olha que bacana. Acompanha para fazer as fotos aí, já fez as fotos aqui dos bastidores. Vou postar nas minhas redes, posso divulgar? Pode, só que eu já falei, eu não fiz maquiagem, não passei perfume, tá daquele jeito, hein? Paulo Soares Jornalista, vai encontrar no Face e no Insta. Paulo Soares Jornalista, aí tem as fotos e as imagens dos bastidores aqui da nossa gravação. Jesus, vai estar lá, né? Paulo, obrigado, cara, Valeu. Deus abençoe você, sua família, tudo, amém, tá? Amém. E espero que a gente se encontre aí numa próxima, beleza? Valeu, sempre juntos, trabalhando pela nossa região. Então, manda um abraço pra galera do Canal 14, o podcast aí, vai lá. Parabéns, Canal 14, sucesso nessa empreitada, marcando presença em Barra Bonita e região. Um abraço do tamanho do nosso interiorzão. Valeu.